Continuando o nosso bate-papo, né, sobre cultura e desenvolvimento, dentro da terceira jornada de produção e gestão cultural, a gente vem aqui tentando entender e, quem sabe, prospectar e prever o que o futuro tem preparado para a gente que vive de arte e de cultura, ou seja, o que nos aguarda nesse futuro aí pós-pandemia. Então, continuando a conversa com vocês, eu quero trazer aqui para a nossa conversa e para o nosso debate mais três reportagens, três notícias que têm a ver com esse tema que nós estamos falando, né? Dentro da palestra ou do bate-papo A Cultura como Fator de Desenvolvimento. A primeira notícia que eu chamo a atenção é essa da Rádio CBN de Campinas: economia criativa é alternativa para driblar a crise e a baixa oferta de emprego. A arte como agente de mudanças em Medellín. 10 exemplos. Dinamarca prescreve vitamina de cultura para pacientes com depressão. E a arte pode melhorar estados emocionais em período de isolamento social. Bom, o que será que dá para a gente trazer de reflexão sobre o que nos aguarda aí para o futuro próximo, a partir desses três slides e dessas notícias que eu acabei de passar aí para vocês? Eu acho que a primeira que me vem, assim, a primeira reflexão que me chama a atenção é o fato da cultura ela ter várias formas de ser aproveitada, né? A cultura ela é transversal, ela tem conexão com todas as áreas. Então, quando a gente entende essa transversalidade da cultura, é possível, a partir de âncoras culturais, a gente desenvolver projetos de saúde, projetos da área de saúde, projetos da área de economia, projetos na área de meio ambiente, projetos na área de geração de negócios. Então, a cultura ela tem essa característica de você estar podendo contar com ela em várias áreas, como ali você viu, um projeto voltado para a depressão ou uma possibilidade de aumento de geração de ocupação e renda, de aumento e geração de ocupação e renda, a partir de âncoras né, mais ligadas à economia da cultura. Então, essa é uma característica nossa aqui no Brasil. Eu usei de outros países, mas o Brasil é um país cantado e decantado pela arte que produz, pela cultura que tem, né? E é um princípio básico da economia você investir aonde você tem possibilidade de bons retornos, ou seja, você investe onde você é forte. E se o Brasil é um país que tem uma potência cultural como tem, se o Brasil é um país que tem essa capacidade e essa competência para lidar com a estética, né? Essa vocação para lidar com estética, significa que a cultura é uma das nossas potências, ou seja, nós somos bons em cultura. E se nós somos bons em cultura, nada mais lógico que se invista em cultura, porque a gente tem que investir justamente onde nós somos bons para que possamos ter bons retornos. Então, investir em cultura faz todo o sentido do ponto de vista econômico. Investir em cultura não é jogar dinheiro fora. Investir em cultura é qualificar o investimento. O investimento na cultura não é a fundo perdido. O investimento na cultura, ele traz retorno. Ele traz retorno financeiro e ele traz retorno em outras áreas, e às vezes com um valor até maior do que o valor financeiro.
né? Então, faz todo sentido no Brasil investir em projetos a partir da cultura, ancorados na cultura, porque o Brasil é, por excelência, um centro de cultura. A gente devia entender a cultura como uma aliada da educação, né? Não como uma coisa extra, à parte, dissociada, separada. A cultura, ela devia estar totalmente alinhada com a educação. Eu costumo dizer que a educação sem a cultura é um mero adestramento de seres humanos. Se você quer adestrar uma pessoa, você educa ela sem essa dimensão da cultura presente nessa educação. Agora, educação com cultura é formação humana, né? Nós temos que definir nesse país que tipo de desenvolvimento nós queremos no país. Se nós queremos um desenvolvimento sustentável, se nós queremos um desenvolvimento a partir da vocação das pessoas, um desenvolvimento que não é o desenvolvimento imposto, mas sim um desenvolvimento que acontece de dentro para fora, um desenvolvimento a partir das características, das habilidades, das competências, das vocações das pessoas, a gente precisa aliar a educação à cultura e a cultura à educação, né? Educação sem cultura é adestramento. Adestramento. Desenvolvimento que não é um desenvolvimento sustentável. Quando você desenvolve um país a partir de projetos de educação que não levam em consideração a dimensão cultural, você está proporcionando a esse país um desenvolvimento ruim, um desenvolvimento que não é sustentável, né? O desenvolvimento com cultura é um desenvolvimento com coesão social. A coesão social, ela traz a autoestima para as pessoas. A coesão social acontece quando as pessoas se aceitam umas às outras. A coesão social acontece quando as pessoas aceitam a identidade uma das outras. Elas aceitam as diferenças. Quando acontece coesão social, a diversidade cultural passa a ser entendida como uma potência, como um ativo, né? As relações dentro desse ambiente de coesão social são relações que se dão a partir do que une as pessoas. E as relações não se dão a partir daquilo que afasta as pessoas, a partir daquilo que as pessoas discordam. Não, as pessoas se relacionam a partir daquilo que as une, né? Do que as agrega umas às outras. Quando você tem coesão social, você tem a possibilidade de estabelecer ambientes com muita criatividade, porque coesão social abarca a diversidade. E a criatividade, ela só acontece em ambientes de muita diversidade, né? Então, como consequência da diversidade cultural, você passa a ter lugares, cidades, ambientes com muita criatividade e muita inovação na busca e na solução dos problemas, na busca da solução dos problemas, melhor dizendo. Quando você tem esse ambiente de aceitação e de coesão, você passa a ter participação social nas decisões. As pessoas passam a participar das decisões dos seus, que vão definir os seus próprios destinos. A economia é uma economia limpa, limpa ambientalmente e inclusiva socialmente. O desenvolvimento, ele se ancora na vocação das pessoas. As empresas que compõem esse lugar são empresas com propósito, que entendem que o ser humano
é o principal ativo dessas empresas, né? Entendem que o negócio econômico tem que colocar no centro o ser humano, e o dinheiro vem como consequência desse desenvolvimento que vai ser proporcionado ao ser humano, e não ao contrário, quando o ser humano sai atrás de desenvolvimento para poder ganhar dinheiro, né? É uma lógica um pouco diferente. Você se desenvolve e ganha dinheiro. Não você sair atrás desesperadamente de algum projeto que não tem nada a ver com a sua vocação, só porque você precisa viver, né? Você precisa de recursos, de dinheiro para se manter. Então, aí você vai atrás de qualquer trabalho. Não é esse tipo de desenvolvimento que você tem quando você usa a cultura como âncora do desenvolvimento. O desenvolvimento, quando você está baseado na cultura, é um desenvolvimento que respeita a vocação das pessoas, é um desenvolvimento que se ancora na diversidade cultural, é um desenvolvimento que proporciona um trabalho digno para as pessoas, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre que tipo de desenvolvimento nós queremos. A cultura, quando colocada, entendida como âncora de desenvolvimento, ela também gera desenvolvimento financeiro, não só esse desenvolvimento intangível, conforme eu vim discorrendo até agora, mas ela também gera desenvolvimento tangível, concreto, como é o caso do dinheiro, né? A gente sabe que para cada real, não é novidade que para cada real investido em projetos culturais, por exemplo, pela Lei Rouanet, são gerados R$ 1,60 na economia. Cada 10 empregos gerados na área cultural, você gera 12 empregos no geral no mercado de trabalho. Cada vez que você tem um artista no palco, você teve 4 outros profissionais de outras áreas que tiveram que se envolver para que naquele projeto para que o artista pudesse ocupar o palco, né? A distribuição dos recursos do dinheiro na área da cultura é uma distribuição de renda desconcentrada, né? Ela não centraliza o recurso, ela distribui de forma desconcentrada o recurso, né? E, além disso, eu já citei aqui, a cultura é uma grande fornecedora de competências e habilidades para o mercado de trabalho. E como a gente está falando agora exatamente de dinheiro, de finanças, o que acontece? As pessoas que têm as melhores competências e as melhores atividades, obviamente, vão ser as pessoas melhores remuneradas. 2 ou 3 anos atrás, saiu uma pesquisa na Inglaterra sobre o resultado que o país lá vem tendo com o Ministério das Indústrias Criativas. 20 e tantos anos atrás, a Inglaterra fundou o seu Ministério das Indústrias Criativas, justamente para se aproveitar de ativos e de potências como essas que a gente vem comentando aqui durante esse nosso bate-papo, né? A Inglaterra resolveu investir em arte e cultura como âncora de desenvolvimento econômico. Foi um projeto, foi pensado por um tempo, e 20 e tantos anos depois desse projeto ter se iniciado, eles fizeram uma pesquisa para saber se tinha dado um bom resultado. E olha só algumas coisas que essa pesquisa de 2017, ela tem um pouco mais de 2 anos, o resultado dessa pesquisa, né? Em 2017 eram 9 milhões de trabalhadores criativos. Esses 9 milhões de trabalhadores criativos eram as pessoas que tinham os melhores salários no mercado, eram as pessoas mais disputadas pelas empresas, as pessoas que tinham as competências mais valorizadas para o mercado de trabalho. Essas pessoas todas têm uma característica,
elas foram formadas nos projetos criados para a implantação do Ministério das Indústrias Criativas. Essas pessoas, então, o que eram esses projetos? Era expor as, então, crianças e jovens a estímulos artísticos, a estímulos culturais, né? É isso que a gente falou há pouco. Foi a educação completamente aliada com a cultura e com a arte que gerou uma série de indivíduos totalmente preparadas do ponto de vista das competências e das habilidades mais necessárias para esse momento que a gente está vivendo, que é a questão da colaboração, do trabalho em equipe, da criatividade, da resolução de problemas, enfim, as competências mais valorizadas no mercado de trabalho. Então, foi uma pesquisa bem ampla, que foi realizada na Inglaterra, e eles validaram 100%, então, a presença ou a existência do Ministério das Indústrias Criativas lá na Inglaterra, né? Então, recordando aqui com vocês, eu já tinha passado algumas competências, mas olha só como é interessante as competências que são formadas a partir de estímulos artísticos, a partir de estímulos culturais, as competências e habilidades que são agregadas ao ser humano naturalmente quando ele está envolvido com essas atividades culturais e artísticas. Capacidade de análise, intuição, percepção, facilidade para trabalho em equipe, comunicação, comprometimento, engajamento, autonomia, empatia, resiliência, flexibilidade, entre outras competências que podem ser desenvolvidas e são desenvolvidas a partir dessa interação das pessoas com a arte e com a cultura, né? Então, eu acho que essa realidade, né, da arte e da cultura ser uma grande fornecedora de ocupação e renda, ser uma grande fornecedora de profissionais qualificados e uma grande âncora para o crescimento econômico, eu acho que essa realidade ela nos traz um desafio, que é o desafio de propor novas formas de conhecimento, propor novas formas de convivência entre as pessoas, para que a gente possa, a partir dessa lógica de projetos voltados para o desenvolvimento de competências e habilidades, todos eles baseados na cultura e na arte, para que a gente possa, a partir daí, atingir um desenvolvimento econômico sustentável. A gente precisa identificar onde estão os pontos em que a gente pode unir a cultura com o projeto de desenvolvimento ou o projeto ambiental. Enfim, a gente precisa achar os pontos de conexão entre as demandas da sociedade e os impactos que as ações artístico-culturais costumam ofertar, ou seja, os impactos que acontecem, desculpa, melhor dizendo, os impactos que acontecem a partir das ações artísticos culturais, né? A gente precisa aprender como podemos incluir a cultura no planejamento estratégico de desenvolvimento humano, educacional, social e econômico. Esse é um grande desafio, entender como a cultura pode realmente ocupar esse lugar de âncora, de pilar do desenvolvimento humano, do desenvolvimento sustentável.